Fala pessoal, vamos embora aqui para mais uma aula. Vou estar tatuando essa arara e logo acima tem um tucano. Porém, eu vou dividir aí em duas aulas, falou? Duas partes. Para não ficar muito puxado aí, essa primeira aula vai ser a arara, finalizando, né, do começo ao fim, e logo a segunda vai ser o tucano do começo ao fim. Então bora lá. Estou usando uma agulha de 5RL 010, tá? Preto puro para fazer os traços, textura. Reparei que eu estou usando o movimento de pêndulo para fazer as texturinhas de pena. E dessa vez eu vou fazer uma parada diferente. Que chega na hora aí vocês vão ver, vou mostrar a vocês. Vou dizer o que que é, né? Repare que ela tem uma textura muito lisa, na minha opinião, né? Eu tô fazendo aí as texturinhas de pena. Não tô seguindo exatamente tudo que tá lá, mas tudo que eu estou observando, né? Tudo que eu estou conseguindo observar. O foco, né? O primeiro foco que eu bato o olho. Estou meio gripado, se eu estiver fungando aí uma hora ou outra, relevem. A questão aqui é o conteúdo, é o principal. Independente se está gripado ou não, eu não posso deixar de trazer aqui, né? Vamos lá. Lembrando que eu estou usando o preto puro, eu vou estar usando aí 3 tons somente, que é o preto puro, o tom médio, que seria um batoque grande, né, GG, com 20 gotas de preto e o restante de diluente. Dessa vez eu trabalhei com mais preto do que o comum, né, no batoque médio. Testando, né, pessoal? A gente, independente do tempo que tá tatuando, a gente sempre tem que testar uma coisa ou outra diferente. Vamos lá. E no batoque de sombra clara, é o batoque GG também, só que com 10 gotas de preto e o restante de diluente. Repare que eu gosto de fazer, mesmo sendo um realismo, eu gosto de fazer um traço demarcando o contorno. Não costumo ver ninguém fazendo isso, né? Às vezes morre a sombra com o fundo e eu não acho bacana, por eu ser muito crítico com a tatuagem cicatrizada. Tatuagem cicatrizada pra mim é o que deve reinar, né? Na hora da foto, na hora de pronto, a gente vê uma coisa, mas cicatrizada é a questão maior. Até porque a tatuagem cicatrizada é o que vai ficar na pele do cliente, né? E eu prezo pela definição. Odeio tatuagem, até a palavra forte, né? Odeio. Eu não gosto de tatuagem que não vê a definição. O traço e o contraste, o fundo, eu gosto de ver a definição. Até partes quase pretas eu pinto de preto. Eu aumento o contraste, né? Para quando cicatrizar ficar bem definido. É muito mais importante do que você ter um realismo, surrealismo na hora da foto ali, da hora que tá pronta e depois cicatrizar, ficar um troço embaçado sem definição. Pra mim não tem sentido nenhum. Nenhum. Tô fazendo as texturas aí de pena que dissolve aí, né? Para o fundo. Lembrando que eu uso o decalque impresso. Algumas dessas texturas vão acabar sumindo na sombra. Aí eu tô deixando o bico bem definido, né? Um tracinho bem sólido, preto puro, voltagem de 9.5. Nessa parte aí de dentro do bico eu já fiz as texturas, né? Lembrando que a textura em si, ela não necessariamente vai ser sempre de uma forma. Aí eu percebi que ele tinha manchas no bico
E eu fui reproduzindo essas manchas conforme eu conseguia identificar com o olhar, né? Já tinha umas pré-determinadas ali pelo decalque. Movimento de vai e vem. Repare que eu não tiro a agulha da pele. Não é movimento de pêndulo onde eu subo o começo e o fim. Ó, vai e vem. Com a agulha na mesma profundidade. Eu fui fazendo ali as texturas. Lembrando que vai entrar uma sombra aí, então essas texturas elas vão ficar em meio à sombra, né? Camufladas, digamos assim. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito para não perder esse tipo de conteúdo. Vou estar sempre trazendo aqui para vocês. Se você é tatuador aí, quer aprender a tatuar um realismo, tatuar algo de alto nível aí, sem enrolação, esse aqui é o lugar. Por rodar muito no YouTube e não ver nada desse tipo, já encontrei muitas aulas de realismo que não tem narração, não tem explicação, só você olhando com a sua própria, com a sua própria perspectiva, né? É errado? Não, é apenas diferente. Nem pior nem melhor, apenas diferente. Já vou fazer essas texturas aí no rosto da arara, que são blocos, bloco de preto. Não tem nada no ser blocos, em um sentido, né? Reparem que tem uma certa naturalidade, pô, claro, é uma imagem natural, né? É uma imagem real, mas tem um fluxo, não é aleatório, né? Ela vai seguindo uma direção. Uma emenda na outra, né? A questão do fluxo, do segmento. E ali eu vou sem mistério fazendo passo a passo, construindo a tatuagem do jeito que tem que ser, sem pressa. Eu fiz essa tatuagem muito rápido. Eu devo ter demorado aí umas 3 ou 4 horas. E na minha opinião é muito rápido. Me surpreendi, o cliente se surpreendeu. Aliás, essa tatuagem ela foi ganha numa rifa. E saiu por R$ 10. É isso mesmo, essa tatuagem saiu por apenas R$ 10. Que foi o vencedor escolheu fazer uma arara e um tucano. Algumas coisas de fundo ali que a gente colocou na hora, mas o foco aqui é esses dois animais belíssimos. Diferente aí, né? Não costumo tatuar, não costumo ver tatuado, então eu resolvi gravar para trazer aqui para vocês. Para vocês verem que até essas coisas que dificilmente saem, não por estética, né? Porque são lindos, e sim por, talvez por popularidade, né? Que as pessoas vai mais no comum. Infelizmente, as pessoas vai mais no comum. E esse rapaz aí me surpreendeu até com a escolha do desenho. Eu gostei muito de estar fazendo. E vocês vão acompanhando aí comigo. Vou deixar aí na descrição o link, tá? Para você baixar essa imagem. E na parte 2 vai ter o certificado. Também na descrição para vocês baixarem. O outro certificado que eu coloquei, eu dei um mole também, foi a primeira vez que eu fiz, né? Vocês estão acompanhando o canal aqui, eu tô começando, pegando as manhas ainda. Muita coisa que a gente aprende na prática, igual a questão da tatuagem. Nunca fiz, vou fazer. Dá errado, a gente tenta de novo. Não fica tão bom, a gente tenta de novo, mas enfim. O certificado não estava dando para baixar. Dessa vez eu vou. Não vai ter esse problema, né? E mesmo assim, só pedir lá no Instagram que eu vou enviar imediatamente. Mas se Deus quiser, vai ficar tudo certinho, tá? Essa imagem aí da arara, se vocês quiserem tatuar, vai estar disponível aí no link. E na próxima aula, que eu vou estar postando essa semana ainda, na sexta-feira eu vou estar postando lá por volta de
11 horas, meio-dia. Ou mais cedo, né? Mas vamos lá. Vai ter a foto do Tucano e a foto do. Vai ter a foto do Tucano e o certificado para baixar lá na parte 2. Tô fazendo a demarcação da parte de cima, bem suave. E agora eu vou fazer a parte de cima do bico. Traço bem firme, bem preto, aquele traço sólido, para ter certeza que quando cicatrizar, isso vai ficar em total contraste, que vai ser a definição mais escura que tem na imagem. Ó, fazendo uma texturinha ali de pena que talvez suma, só para demarcar. E se aparecer alguma coisa não ficar tão, sem ficar natural, né? Se eu fizesse só um traço, ficaria mais marcado um traço. Então as peninhas ali, se ficar aparecendo, vai ficar mais natural. Fiz a narina aí no olho, porque não saiu um decalque. Provavelmente ficou uma bolha de ar ali e não encostou na pele. O contorno eu vou fazendo bem marcado mesmo. Fazer a linha aí no bico que, ó, prontinho. A parte de cima aí meio mais aberto, né? Ali na imagem tá meio escuro, mas tem umas peninhas. Agora eu vou sombrear. Esse aí é o sume médio de 20 gotas e a agulha de 15 RM. No caso, round Magnum, né? A Magnum curva. Repare na imagem que não tem muita nuance, então eu vou fazer um bloco de sombra. Algumas partes um pouco mais escuras e vocês vão estar acompanhando aí comigo. Qual é a lógica dessa do sombreamento, né? Lembrando, pessoal, que tudo é a forma de olhar. O seu ponto de vista vai determinar a sua tatuagem. Você tem que entender o que você está vendo. Se você só ouvir, você esquece. Ó, essa parte aí do cantinho da direita aí, ela é mais escura. No caso, a frente da asa, né? Em direção ao peitoral ali. Perdão. Voltando aqui ao raciocínio, aos ensinamentos do sábio. Escutei isso hoje na internet. Se você ouvir, você esquece. Se você vê, você entende. E se você praticar, você aprende. Então, pessoal, pratiquem. Pratiquem porque é isso que vai fazer total diferença na tatuagem de vocês. A prática leva à perfeição. E isso não é de hoje, né? Quando eu comecei, depois de um tempo, eu queria tatuar certos tipos de coisas específicas, tipo aquarela, tipo realismo de rosto. E o que que eu fiz? Da tatuagem. Foi 0,800, literalmente. O cliente não pagou nada. Nada. Só disponibilizou a pele. Ah, mas assim não compensa. Compensa sim, você vai aprender. E o ensinamento, a sabedoria, você. Vai ser sua maior arma. Ninguém tira de você. Então valeu e valeu muito. Tô deixando aí a esquinazinha mais escura. Coloquei ali na imagem para definir a sombra entre as penas. Vou vir para a parte de fora. Agora eu tô usando o tom mais claro, com a agulha um pouquinho mais para dentro.
Ó, que eu tô passando meio lá de quina, é porque aí na frente é um pouquinho mais escuro. Como se fosse um grau mais escuro. Um tom mais escuro, né? E vou suavizando conforme eu subo. Aí ficam algumas falhas, a gente vem cobrindo uma por uma sem ter pressa. Não espera fazer de primeira, pessoal. Você pode conseguir? Pode conseguir. Mas não espera fazer de primeira, porque isso pode te frustrar. Você passa, ficou uma brechinha, não custa nada, volta, vai lá com calma, pinta, né, sombreia. Até porque uma coisa que vai ficar eternamente, todo cuidado é pouco. Agora o movimento de pêndulo. E vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, comentem aí. Ou lá no Instagram também, pode comentar lá, chamar lá. Algumas pessoas me chamam lá e eu fico super feliz em responder, em poder ajudar, em poder esclarecer. Não tem por que ter vergonha, não tem. Não vou deixar ninguém no vácuo, né? Tem aqui mesmo no YouTube, não vou deixar ninguém no vácuo. Fico acompanhando sempre aí, se tem comentário novos, ligado, para responder vocês. Até porque dúvida, né? A gente tira perguntando. Ó, cobrindo os pedacinhos que fica destoando para deixar mais uniforme. Começar a fazer a lateral ali. Aí eu tô fazendo com tom escuro e usando um pouquinho mais de pressão na mão para fazer a parte de trás. Que quando cicatrizar vai ficar um cinza bem escuro. A única parte preta que vocês vão ver na imagem é dentro do bico, embaixo do bico, né? Tipo uma gola e nesses detalhes do rosto, incluindo olho e nariz. Voltei aqui pra cima. Tô usando o tom mais claro de 10 gotas, o sumo de 10 gotas, com a máquina bem rápida, com a velocidade da mão, né? Bem rápida. Tô fazendo essa sombra mais clarinha, pra ficar em degradê com a outra lá. Ó, pessoal, o movimento de corte aí da agulha, de lado, né? Vou fazer toda essa parte aí. Eu já fiz o fundo ali de trás e depois eu vou explicar o macete que eu uso para dar um efeito diferenciado na tatuagem de vocês. Vai aumentar mais aí do contraste. Se vocês estiverem escutando algum barulho aí, relevem, tá? Ou tudo começa a fazer barulho quando a gente vai gravar, ou a gente só percebe que as coisas estão fazendo barulho quando a gente está gravando, né? Então essa parte aí vai ficar bem em contraste com o fundo e vai ficar de contraste com a parte mais clara abaixo da gola escura ali da arara. Lembrando, pessoal, que a agulha assim de lado, ela corta mais, ela pigmenta mais,
ela marca mais. Tanto é que dessa forma, ela é usada para fazer muitos tipos de textura, né? Tem gente que não faz textura de pelo de animal, por exemplo, leão, tigre, com agulha de traço, igual eu. Prefere fazer com ela. Eu não acho muito legal, mas em alguns casos, né, pode servir muito bem. Ela é de ladinho, movimento de pêndulo. Agora vamos começar a fazer essa parte mais escura aí abaixo do bico, do rosto da arara, né? Movimentos circulares. Não é obrigatório preencher dessa forma. Você pode preencher com movimento de vai e vem, pode preencher com movimento de pêndulo, movimento em 8, né? Mas eu gosto de ir mesclando também. Vocês podem ver que vira e mexe eu vou fazer outros movimentos. Aí eu já tô fazendo tipo um degradê em algumas partes. Repara que nessa parte do peito da arara quase não tem um fundo, né? Não tem muito contraste. Na verdade tem contraste, né? Que é branco, com ela que é cinza. O que eu quis dizer era um fundo mais escuro, que vai ser o que eu vou colocar aí pra ficar tudo a mesma coisa, né? Lá pra cima, porque eram duas imagens diferentes. Mas aí vocês vão ver a sacada que eu vou ensinar a vocês e vocês vão ver também na prática. Depois de pronta, vocês vão ver como fica o resultado. Aí eu tô puxando a tinta, né? E já tô fazendo uma texturinha que é o final o final dessa parte preta, pro final, pro começo da parte mais clarinha, que eu vou usar o tom mais claro, né? De 10 gotas. Tô fazendo com uma agulha de lado para fazer uns cortezinhos, fazer umas linhazinhas. Pessoal, quando eu falo corte, não é cortando a pele não, tá? É pigmentando, fazendo linhas, rabisquinhos. E assim a gente vai construindo todo o desenho. Se você estiver começando, não se afobe em ver a tatuagem no meio do caminho, né? Parece que você está indo para outra direção. Você fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Isso aqui vai ficar estranho. Mas faz o passo a passo. Seus olhos e sua mente, bota eles para trabalhar de uma forma mais solta, né? Se desprenda dessa questão de, eu tô fazendo, tipo, por exemplo, tô fazendo penas, porque é uma arara, a arara tem penas. Mas reparem ali nessa parte da gola ali, não dá para ver penas. É só um tom, uma transição do preto pro cinza claro. Então não tem por que meter penas ali. Ou que vocês acham que seja penas, né? Fazer algo diferente, talvez não vai ter muito nexo. Aí eu tô escurecendo mais para fazer aquele degradezinho ali do fundo, da junção, né? Até hoje eu me surpreendo como o passo a passo faz total diferença e de você seguir o passo a passo. Tá certo que se você fizer em uma sequência diferente,
pode dar o mesmo resultado. Eu poderia ter começado com o tom mais claro, eu poderia ter começado a sombrear de cima para baixo, entendeu? Isso não muda o resultado final. Porém, eu não vou pular nenhuma parte. Faça todas independente de ser aleatório ou não. De uma ordem aleatória, né? Eu gosto de fazendo por parte. Acho mais. Acho melhor, né? Tem menos chances de você esquecer alguma coisa. Você finaliza uma parte, parte para outra. Finaliza outra parte, vai para outra. Dá um tchan agora nesse bico. Lembrando que o certificado vai estar no segundo vídeo. Não tem nenhuma regrinha de para provar que você concluiu, né? É só mesmo a ética de vocês. Acabou de assistir? Vai lá e baixa o certificado para não ter algo inválido, né? Não adianta nada você ter o papel lá dizendo que fez e não fez. Não prestou atenção, não praticou, então não vale de nada. Ó, essa parte aí, não sei se dá pra ver ali na imagem, tem umas texturas bem suaves e bem fininhas. Eu fiz com a própria agulha Magnum, usando a lateral dela, o tom mais claro e passando rápido. Elas seguiam uma mesma direção ali, eu fui fazendo. Que é aquela nuance que você percebe, vai lá logo e faz para não deixar para depois e não perder. Foi esse o exemplo aí dessas texturinhas que eu fiz com a lateral da Magnum. Vamos sombrear esse bico, ó, movimento de pêndulo, estou usando um tom mais claro. Alguns pedaços, por exemplo, esse aí que eu acabei de passar, fica mais escuro. Eu dou um pezinho maior na mão, nada demais, tá, pessoal? Nada que vai machucar a pele, não. É só uma repetição maior na passada no local. Por isso que é muito importante preservar a sua suavidade na mão. Que com isso você vai conseguir passar várias vezes. Você vai poder corrigir muitas coisas várias vezes, passar, passar, passar. E ter a garantia de que não machucou a pele. Essa parte é mais escura, parte de cima. E já já eu vou entrar com o tom médio. O de 20 gotas. Repara como tá ficando uniforme o sombreado. Aí eu tô fazendo umas texturas que eu tô vendo, né? Sombreando sempre no mesmo sentido. Pra dar fica mais natural, né? Aí em cima é bem escurinho, já tô fazendo com o tom médio. Pra ter um certo contraste quando cicatrizar. Aí eu vou com muita cautela nessa margem para não passar para onde tá só a pele, né? Não passar para fora da linha do bico. E mesmo eu usando o tom médio, que seria até um tom escuro, eu eu sei que ele vai estar em contraste com a linha preta do bico quando cicatrizar. Eu não me importo muito de esconder as linhas que eu faço, tipo do contorno em alguma parte clara, por exemplo. Eu quis deixar aquele contorno proposital para a pessoa, quando olhar o cliente ou outra pessoa, ou até eu mesmo, ver o desenho onde começa, aonde termina, nitidamente.
O galo, enquanto isso, o galo vai cantando. Mas não tem importância não, graças a Deus. Fazendo umas ranhuras que eu identifiquei. Com a própria agulha de magno, com um tom mais escuro do que eu sombreei. Dando uma puxada na sombra, nessa parte do bico, como se ela estivesse indo para dentro, né? Aí eu vou dar uma limpeza, repare que eu passo o dedo. E 99% das vezes eu faço isso. Eu dou uma amolecida na sujeira, na tinta, né? Em excesso, antes de vir com o papel. E repare como já tá ficando. Vou fazer essa parte de cima agora. Agora, pessoal, eu tô com o tom claro. Eu vim no médio lá embaixo, agora eu vou no tom claro. Continuo a fazer esse bloco aí de cinza. Movimentos aí eu já mudei, né? Vim para um. Ela tá de lado, mas eu tô fazendo de circular. Enquanto eu tô gravando aqui, a galinha tá ali por conta, mas vamos fingir que é a trilha sonora do vídeo. Falou? Combinado? Lembra, ó, tom médio não, perdão, tom claro, de 10 gotas. Movimento agora de vai e vem, sem retirar, misturando um pouco com circular para fazer um bloco. Repare como fica tudo manchado, né? Não fica homogêneo. Mas isso a gente resolve com paciência. Como? Indo de pouquinho em pouquinho nessas partes que vai ficando mais claras e somando o pigmento. Por isso, pessoal, que é muito importante, eu vou bater na tecla disso até cansar. A suavidade da mão. Você acaba não machucando e você tem a liberdade de passar muitas vezes tão sem machucar o cliente e garantindo que tem uma cicatrização tranquila. Aí embaixo já eu ainda estou com o tom claro. Movimentinho, ó, cantinho da agulha só para fazer uma demarcação, né? Que é no caso é daí para baixo que eu vou sombrear. Porque daí ao sentido do olho é branco. Agora, pessoal, é muito mais suave do que eu tava passando lá em cima, tá? Se eu não me engano, essa parte eu peguei o tom mais claro e dei um toque no diluente puro, que eu deixo umas três tampinhas, né? Três batoquezinhos de diluente puro, tanto para limpar a agulha, quanto para dar uma diluição se eu não tiver satisfeito, né? E limpar a agulha aí principalmente do preto pro claro, ou do médio pro claro, ou para o branco, né? Que aí eu dou uma geral mesmo na agulha. Voltei eu lá pra cima. Agora eu tô usando o tom médio ainda. Tom claro, perdão. E dando uma somada maior. Algumas partes vai ficando aberta, né? Aí a gente vai repassando, não tem problema nenhum. Desde que você faça com jeitinho para não machucar a pele. Aqui eu tô fazendo, perdão, o contorno. Essa parte vai ficar bem escurinha. Tô usando o tom médio para deixar bem marcado esse começo. Repare que já fez uma mancha bem escura ali, né? Essa é a intenção mesmo.
pra gente tentar chegar o mais próximo possível do que tá ali na imagem. Repara o sentido que eu tô fazendo sombra. Indo para trás, como se fosse um topete mesmo, né? Penteando, ó. Agora o movimento de vai e vem. Tô abrindo bem mais a abrangência dos movimentos, porque eu tô usando tom médio. Lembrando uma sacada também, quanto mais fechado, mais curto você fizer o movimento, mais pigmento vai entrar na pele e com isso vai somar mais tinta. Quanto mais aberto você fizer o movimento, menos menos vai pigmentar, né? Mais aberto vai ficar o seu sombreado. Então você pode chegar no resultado de um tom médio usando o tom claro, fazendo devagarinho, ou um tom claro usando o tom médio, fazendo rápido, girando a agulha aí para unir tudo, para ficar um degradê. Sem pressa, não, eu não tenho medo de voltar várias vezes no mesmo local, porque eu me garanto no peso da minha mão. Ó, encostei a agulha ali que tava com um pouco de tinta para aproveitar. Reparem também, pessoal, que eu não deixo de encostar aí no decalque virgem, né? Onde não foi tatuado, porém a mão sempre seca, para não comprometer. Evito passar sabão o máximo que eu posso, para também não sair o decalque, né? A parte de baixo eu já tô tranquilo, porque não importa o que aconteça, até em outra sessão eu conseguiria dar continuidade. Mas a parte de cima não, então devemos sim prestar bastante atenção onde não foi tatuado ainda. Tô aí fazendo uma sombra extremamente clara e a câmera saiu um pouco do ângulo aí, mas eu tô fazendo uma sombra bem ali na base daquela parte mais clarinha onde vai entrar o branco, né? Seria ali na base do bico. Dando um capricho em algumas partes que eu ainda não tô satisfeito. Fazendo umas texturas menores ainda, acompanhando essa parte mais escura que eu fiz com os traços, né? Com a agulha de traço. Conforme eu vou notando coisas, nuances de sombra, eu vou reproduzindo. Com a quina da agulha eu já tô fazendo um olho, sombreando aí. Usando tom claro. Fazendo, ó, texturas com a Magno. Igual tem gente que fala que não tem como fazer textura com a Magno. Não tem como fazer sombra com a traço. Tem sim. É só você treinar, desenvolver, aperfeiçoar, inventar, não importa. Dá pra fazer. Só vai depender da sua capacidade de se adaptar. Agora eu já vou passar o branco, vou começar com a Magno, passar o branco aí com a Magno. Não me importo de ficar limpando tanto quando eu tô passando o branco, tá? Eu acho que conforme você limpa muito, molha muito nessa hora, o branco acaba penetrando nos poros e fica um tom esquisito, fica manchado. Nada que vai mudar a qualidade do trabalho, né? Mas eu não gosto, não curto. Então, eu vou limpando só com o papel mesmo e a vaselina. Isso é muito utilizado em colorido porque o colorido você acaba manchando realmente o pigmento, né? Dependendo do tom que passe por cima, soma um tom com o outro e fica meio manchado.
Essa parte eu vou estar usando a quina da agulha para fazer, para passar entre essas partes pretas. Eu não vou sair pintando tudo por cima, porque eu quero que fique bem preto essas linhas, essas texturas, né? Bem em contraste. E se eu passar por cima, vai ficar cinza. E não é isso que queremos. Não reduzir a voltagem, não aumentei a voltagem. Lembrando que o branco eu trabalho com 50% branco, 50% diluente. Como eu já falei aqui em outros vídeos, você pode fazer outros testes. Botar 70% branco, 80% branco, 40% branco. Na proporção do batoque que você estiver usando, né? Seja ele pequeno, médio ou grande. Pessoal, dê uma olhada aí no canal, tem muito conteúdo bacana, outras aulas. Não deixe de curtir se você gostou. Se você não gostou também, deixa aí o dislike, interaja. Espero que vocês estejam aprendendo, porque o foco é esse. Eu gosto de diluir o branco para ele ficar mais fluido, né? Já que o branco ele tem uma micra muito grossa. Então eu consigo passar ele na mesma velocidade que eu passaria o preto. Lembrando que vai ter a parte 2 do tucano ali em cima, que eu já tatuei, só vou passar o branco também e a parte dele e a parte do branco dele vai estar lá no segundo vídeo, junto com o certificado. Ali eu fui com toda a cautela passando o branco com a Magnum. Poderia ter passado com a de traço? Poderia, mas eu preferi passar com a Magnum. Eu vou deixar também o vídeo da tatuagem completa aqui no final. No final dessa gravação aqui, eu vou deixar o vídeo da tatuagem completa. Como ela ficou. E na segunda parte, como eu tatuei o tucano. Tô dando um acabamento aí com a Magno e vou vir com a de traço logo após. Fazendo outras partes. Repare que o branco, ele diluído, dá pra você ir limpando e continuando o trabalho, né? Sem necessitar tacar água, tacar espuma, tacar sabão para limpar. Se você já trabalhou com o branco puro, você sabe que é assim. Bom, não trabalhei com todas as marcas de branco, né? Mas todas as marcas que eu trabalhei, eu acho que eu trabalhei com umas três marcas só. Todas três é bem grossa. Agora, o que eu falei sobre o macete que eu ia dar a vocês. Eu fiz o sombreado em volta do do desenho, né? Só que eu não encosto na linha do desenho. Eu faço sombreado parando o degradê no desenho. Então fica esse vão branquinho. E ali vocês vão passar um branco, vão passar uma linha de branco. Isso vai trazer a imagem para frente. Vai dar um destaque muito grande. Tá quase acabando, tá, pessoal? Essa primeira parte. Agora eu vou vir com agulha de traço, fazendo esse contorno aí que vocês vão ver a diferença que dá. Dá uma claridade. Eu não diminui a voltagem, tá? Não aumentei a voltagem para passar o branco. Aí eu venho fazendo detalhes mais finos, mais, como é que eu posso dizer? Mais limpos, né? Com a de traço mais definido, no caso. Essas pontinhas, lugarzinhos. Repare que eu mesclo
pontos com tracinhos em muitas partes. Aliás, eu acho que é o modo que eu mais aplico o branco. Com a de traço é fazendo pontinhos, né? Quando a área é muito grande, ou talvez até um rastelado. Ele fica muito homogêneo. Ó, vou passar aí o branco no contorno e vocês vão ver já de imediato o resultado que isso dá. Gosto muito de fazer isso, independente do tom que você colocar no fundo, independente do que você colocar no fundo, vai ficar muito nítido as duas partes, tanto o fundo quanto o desenho. Você dá um destaque para a peça principal. No caso aí, independente do fundo, ali em cima tem umas folhas, tem uma árvore. Vocês vão tá acompanhando aí no final desse vídeo. Mas o principal é as duas aves. A tartaruga, a arara e o tucano. E isso sim eu vou conseguir dar um destaque muito maior fazendo esse contorno de branco. Voltei ali com uma de traço, onde eu já tinha passado a Magno, para pegar uns pedacinhos que não tinha sido preenchido. Aquele branquinho no olho que não pode faltar. Repara que fica meio confuso ali em cima da cabeça da arara. Fica meio confuso aonde começa e onde termina. E quando eu passar o branco, já era. Fica totalmente definido. O branco junta com o traço demarcado. Fala, ah, não pode ter traço em realismo. Pode sim. Fica, fica demarcado o traço e fica muito bonito. Dá uma qualidade ao seu trabalho e você garante, claro, bem aplicado, uma tatuagem definida aí pro resto da vida. Vou estar passando aí o branco no restante do contorno e vocês já olhem como dá uma diferença. Tô passando com mais cautela o branco para não ultrapassar a linha, né? Ficar bem rente. Ficar bem encostada mesmo, não ter vão entre a linha que eu fiz de branco e a linha de preto, que é o contorno do desenho. Ah, mas dá mais trabalho fazer isso. Eu já posso sombreando e dar o contorno no desenho. Você pode sim, mas eu não creio que vai ficar com tanto contraste, com tanta demarcação. Ah, mas dá mais trabalho passar o branco, pessoal. Tatuagem é para dar trabalho mesmo. É para dar trabalho. Se tiver muito fácil, desconfie. O capricho no seu trabalho, você lembrando que isso vai ficar para sempre na pele do seu cliente, não tem preço. Agora eu vou ir por cima, passando branco. É como se eu destacasse a imagem que está em primeiro plano da imagem que está em segundo plano. A imagem que está em segundo plano é o fundo. Tudo que eu pudesse colocar no fundo, né? Tudo que estivesse. Ou se você tiver alguma coisa também no fundo que queira destacar, você pode passar o branco. E tá aí o final. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Sexta-feira agora eu vou estar postando a segunda parte de como fazer esse tucano aí irado. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa evolução para todos vocês. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!